E aí, galera? Retornando aí para os nossos estudos, agora vamos estar falando sobre a Lei 12.037. Vamos ler, né, os artigos. Já falamos sobre doutrina, sobre vários assuntos de jurisprudência, e agora vamos fazer uma leitura da lei especificamente, ok? Vou compartilhar aqui a lei para a gente poder estudar de uma forma bem mais sistemática. Tá aí, essa é a nossa lei que nós vamos estar estudando, tá? Só aumentando mais um pouquinho para ficar bem uma visão legal para a gente. E a gente vai fazer todo esse estudo, tá? Direto com essa lei aqui, visando aí os nossos objetivos. Então, aqui está a lei 12.037, né, de 2009, dispõe sobre identificação civil, né? Identificação criminal do civilmente identificado. Então, veja que, inicialmente, nós estamos falando que o sujeito está identificado, e ó, identificado, porém, por algum motivo qualquer que nós vamos ver, já vimos, mas agora vamos ver na própria lei, ele precisa ser identificado criminalmente, ok? O artigo 1º, eu até fiz uma correlação aqui, ó, né? Ele praticamente repete o inciso 5º, 58 da Constituição, ok? Então, fala lá, o civilmente identificado não se submeterá à identificação criminal. Está aqui, o artigo 5º da Constituição, né? E aí, como eu já falei outras vezes, haverá possibilidade dessa identificação criminal. A regra, né? A regra é não identificar criminalmente. Essa é a regra. Porém, a lei vem aqui e fala, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, também, como eu já mencionei para vocês, não tem, pelo menos eu compactuo com o entendimento dessas pessoas, que não existe, né? Não existe direito e garantia absoluta. E até já dei exemplo lá do caso do homicídio, né, referente ao aborto, que é flexibilizado, né, no aborto legal, no aborto necessário para salvar a vida da mãe e do anencefalo. Tá? Então, a possibilidade de se flexibilizar. E é isso que a lei vem aqui e fala para a gente. Ó. Quando ele coloca salvo nas hipóteses previstas em lei, está demonstrando que, olha, realmente a Constituição, né, o inciso 58, está lá, né, dentro das hipóteses de direitos e garantias individuais, porém nenhuma delas pode ser absoluta. Né? Então, vem o artigo 1º e fala para a gente, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei. Que lei é essa? Essa aqui, 12.037, que a gente está lendo, tá bom? Só recapitulando o que a gente já falou. Tanto é que eu fiz a ligação aqui para vocês. Artigo 2º. Vou também estar aqui com código, estou com outras leis ali, a gente vai fazendo uma leitura, tá? Fala lá, né? A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos, tá? Então, os documentos que poderá identificar civilmente, tá onde? Tá no artigo 2º da Lei 12.037, tá? Porém, vou até pegar logo a lei aqui, a Lei 5.553 de 1968, tá? Fala lá, ó. Então, o inciso 1º do artigo 2º da Lei 12.037 já traz um documento de identificação do civilmente. Então, fala o artigo 1º do decreto da Lei 5.553 de 1968, que está valendo, hein, gente? Artigo 1º. A nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, tá? Ainda que apresentado por fotocópia autenticada. Então, primeira coisa,
Reter documento, autoridade, ninguém pode reter documento de ninguém, salvo, né, a gente vai ver no artigo 2º, como já viu anteriormente, pelo prazo de 5 dias, depois podendo devolvê-lo. Agora, se for só para uma identificação, tal como entrar numa repartição pública ou em um local particular, não é para reter, é para verificar e devolver. E um outro detalhe que essa lei traz para a gente, que é a necessidade do sujeito, se estiver utilizando cópia, xerox do seu documento, que ela esteja autenticada, tá? Então, veja que o artigo 2º que nós estamos analisando da lei, né, traz o primeiro documento de identificação do civil e identificação civil à identidade, ok? Então, aqui, ó, a identificação civil é testada, é comprovada, né? Então, fica logo caracterizado aqui para você. Tá? Carteira de trabalho também é uma possibilidade de você identificar o sujeito. Carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Então, veja bem, esses aqui são os documentos, né, possíveis para que alguém possa ser identificado civilmente, né? Repare que todos esses documentos que aqui que faz menção, tá? É necessário que tenha o quê? Foto. Certidão de nascimento vai valer como documento para identificação civil do sujeito? Não, né, gente? Por quê? Não tem foto. Qualquer pessoa pode forjar uma identificação civil. Certificado reservista, se não, alguns têm foto. Os que têm foto, vale. O que não tem, não adianta. Ok? Título de eleitor, né? Hoje, provavelmente, muitos vão ter aí a foto, porque o sistema está ficando totalmente informatizado. Mas, se for o antigo, né, é outro documento que, né, não vai poder ser utilizado. Então, esse aqui não pode, esse cara aqui não pode. Tem que ter foto. É o cara crachá para olhar lá e ver, e esse cara realmente condiz. Vai conferir as informações dele no sistema e, se verificar, não precisa fazer a identificação criminal do sujeito, tá? No primeiro momento, a gente vai ver aqui as outras possibilidades, tá? Parágrafo único. Para as finalidades desta lei, equipara seus documentos de identificação civis os documentos de identificação militares. Então, os militares que possuem os documentos dele, se tiver foto, ok? Pode se identificar que vai ter validade de documento, né, civil. Tá? Carteira funcional aqui são dos funcionários públicos, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura, por aí vai, né? Carteira profissional, tá? Aqui você pode também até colocar aqui as carteiras de identificação dos órgãos públicos, né? Sem nenhum problema, OAB, CREA, e por aí vai, tendo foto tudo direitinho. Se tem lá informando que tem validade como identificação civil, é perfeitamente possível utilizar. Então, a regra, gente, é que esses documentos aqui, junto com a carteira de identidade, sejam os documentos úteis para a identificação civil do sujeito, ok? Se não tiver esses documentos aqui, e for o caso, por exemplo, de alguma dúvida ou exemplo do sujeito ter praticado algum crime, enfim, se ele está sendo conduzido para a delegacia, né, ou se é em razão de uma suspeita e ele não tem documento, vai fazer a identificação criminal dele, porque tem que saber quem é esse cara, ok? Vai ter mandado de prisão para esse cara lá, então tem que fazer, tá? Artigo 3º. Embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando? Opa! Então, lembra que nós falamos lá no artigo 5º, quando a gente veio aqui, ó, e falou aqui no artigo, logo aqui no início, ó, inciso 5º da Constituição e o artigo 1º dessa lei tem um salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, aqui no artigo 3º está trazendo algumas das hipóteses. Essas hipóteses aqui são taxativas? Claro que não. Não tem como legislador ter bola de cristal e inserir todas as possibilidades que seja necessário fazer a identificação criminal, mesmo do civilmente identificado. Tá? Então, veja bem. Inciso 1º, documento apresentar rasura. Nós já falamos sobre rasura, né, gente? Ou tiver indício de falsificação, ok? Então, lá no artigo 3º, né,
Vou só chamar a atenção para vocês aqui, porque na própria apostila eu já coloquei, mas vou trazer para cá, para os nossos slides, que tem que ter atenção com o artigo 13, né? Com o artigo 13, tá? Da Lei 13.000, Lei 13.869, 13.869 de 2019, que é o pacote anticrime. Tá? Lá no artigo 13 fala, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Aqui seria o caso do sujeito que está identificado civilmente sem nenhum problema. Então, se a autoridade policial resolver fazer a identificação criminal dele, essa autoridade pode responder por abuso de autoridade. Também não é obrigado, né, segundo a lei, se a autoridade policial obrigar o sujeito a produzir prova contra si mesmo, e aí, se for o caso da identificação civil, ele também poderia, se ele já se identificou civilmente, aí a autoridade policial, sem um motivo, né, adequado com o caso concreto, né, determina que ele coloque a mãozinha lá na almofada, sem que tenha nenhuma suspeita de adulteração de documento, por exemplo, ele pode responder por isso aqui também. Tá? A pena de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Ok? Então, poderá ocorrer o concurso aqui de crimes. Então, veja que a lei, no artigo 3º, né, vem falar para a gente que, se o documento estiver rasurado, né, tem lá um monte de número XX, número do documento de identidade do cara, e aqui se percebe que tem uma rasura aqui, está arriscado. Esse aqui é uma possibilidade de se analisar. Falsificação. A falsificação, a gente tem que lembrar, ela pode ser aquela falsificação que a autoridade policial, por exemplo, percebe que tem uma foto colada em cima da outra, ou pode chegar à conclusão que o documento que está sendo apresentado é suspeito e, portanto, faz uma pesquisa no sistema e verifica que a falsificação está nos dados. Então, em vez do nome do cara ser João, é Pedro. Então, com a identificação criminal, chego à conclusão que é o Pedro. Inclusive, o Pedro tem mandado de prisão contra ele. Então, é possível que se faça isso. Tá? O documento apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, ou seja, se tiver faltando números, ou se o documento, né, não estiver de uma forma clara para a autoridade policial, ele pode fazer a identificação criminal do sujeito. Ok? 3. O indiciado portar documento de identidade distinto com informações conflitantes entre si. É aquele cara que é abordado por algum motivo qualquer, suspeito, e ele apresenta, por exemplo, 2 identidades. Por exemplo, com filiação diferente. E aí pode ser realizado a identificação criminal. Ok? Vejam que são possibilidades que a lei permite. Inciso 4º, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Né? Então, veja bem, aqui no inciso 4º, gente, o cara foi identificado criminalmente, só que o delegado de polícia fala assim, olha, eu tenho muita dúvida nessa identificação civilmente desse cara. Eu preciso fazer uma identificação criminal desse cara, e aí, porque é essencial, eu não estou confiando nessa identificação civil que nós fizemos, inclusive tem anotação de falsidade de documentos, falsidade ideológica, enfim, outros crimes, estelionato, por aí vai, que nos deixa com dúvida. E aí, a autoridade judiciária, né, pode autorizar. Tá? Bom, a grande questão é se a autoridade judiciária pode autorizar de ofício ou não. Tá? Grande parte da doutrina vai falar que não, porque a autoridade judiciária tem que ficar inerte, aguardando a provocação das partes interessadas, inclusive através de uma representação da autoridade policial.
E outra parte da doutrina vai falar que sim, né? Porque tem previsão legal aqui, ó. Isso aqui está na lei, tá ok? Cuidado, fique atento às suas provas. Se você estiver fazendo prova para delegado, para Ministério Público, para juiz, responda que sim. Se for para Defensoria Pública ou OAB, qualquer um outro cargo, né, principalmente voltado para a defesa, a resposta é não, tá? Cuidado também com a jurisprudência, que a gente já olhou, tem algumas oscilações, mas, sinceramente, dependendo do caso concreto, aí eu sempre trabalho com o caso concreto, tá? Temos que observar o caso concreto para saber se é viável ou não. Porque, de repente, você for aguardar o juiz oficial, o Ministério Público se manifestar sobre aquilo, às vezes você perde a prova. E mais, às vezes mantém alguém preso porque é muito distante e aí a parte da defesa pode entrar com habeas corpus, enfim, pode obter uma medida interessante para o cliente dele, ok? Voltando aqui, inciso 5, constar nos registros policiais o uso de nomes diferentes e qualificações. Então, se o cara já tem lá uma folha de antecedentes criminais, né? Se ele já é do ramo da atividade lá, e consta que ele tem outras qualificações, é óbvio que precisa fazer a identificação criminal desse cara aqui. Sem nenhum problema, vai fazer a identificação criminal dele, tá? Sexto, o estado de conservação ou a distância temporal. Então, aqui, estado de conservação, o documento está em péssimas condições para averiguação. Então, é possível fazer a identificação criminal do cara, tá? A distância temporal, ou seja, o documento é velho demais, portanto, não dá para identificar. O cara era criancinha e apresenta uma identidade com a foto de criancinha. Então, distância temporal. Então, cabe a identificação criminal ou, né, em razão da distância do local. O sujeito foi, né, solicitada a identificação civil dele, só que ele está lá numa cidade do interior de um estado em que é quase que impossível, dentro de um prazo razoável, se fazer a identificação desse sujeito civilmente, e aí até pegar informações com os órgãos, se esses órgãos não estiverem informatizados e dentro de um sistema único, que grande parte ainda não tem, pode ser feita a identificação criminal desse cara. Então, veja que a lei traz as possibilidades, tá? As cópias de documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito. Então, veja bem, se o delegado, né, pegou o documento do sujeito lá, o documento está em péssimo estado, conservação, ou é muito antigo, ou, né, a localidade que ele foi solicitado a identificação civil e foi apresentado, né, se vai fazer a identificação criminal do cara, vai botar o dedinho dele lá, por exemplo, né, na almofadinha preta, para ele sujar com tinta, e aí, se vai fazer a identificação criminal desse cara, tem que tirar uma xerox desse documento e juntar os autos do inquérito, tá? Ou outra forma de investigação, ainda que considerado insuficiente para identificar o indiciado. Artigo 4º, quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do indiciado, né? Então, o artigo 4º traz para a gente, né, a necessidade, né, de não constranger o sujeito, né? Até porque a gente já viu, até lá no artigo 13 da Lei 13.869, que pode praticar por crime de abuso de autoridade, tá? É óbvio, né, que se o sujeito se identifica civilmente com documento claramente falso, tá? Seja necessário fazer a identificação criminal e ele apresentar resistência, vai ter que ser usada, né, a forma, né, prevista em lei. A força, né? Não tem como, tá? Como falei, nenhum direito, nenhuma garantia individual absoluta, portanto, pode acontecer isso, tá? Artigo 5º. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico, ok? Que é a mãozinha lá, o fotográfico, tá? Lembrem-se, né? Fotográfico, né?
que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou no inquérito policial ou outra forma de investigação, né, gente? Poderia ser o PIC, por exemplo, tá? Então, quais são, em regra, os processos? Datiloscópico, a botar o dedinho lá, e fotográfico, ok? Cuidado com essa questão do fotográfico, tá? Nós temos que observar o artigo 3º, a linha F da Lei 7.111. Deixa eu achar ela aqui para a gente poder fazer aqui uma leitura dela, tá? Para você ficar bem... 7.116, né? Fala o artigo 3º, ó. Artigo 1º, a carteira de identidade emitida por órgão de identificação dos estados, do Distrito Federal e dos territórios tem fé pública e validade em todo o território. Pronto. Artigo 3º, a carteira de identidade conterá os seguintes elementos. E aí vem o que contém a carteira de identidade, tá? Entre elas, foto, fotografia, né, no formato 3x4, assinatura e impressão digital do polegar direito do identificado. Imaginemos que esteja faltando, por exemplo, o dedinho do cara lá. Ou se o que consta de identificar o dedo do cara que consta lá na carteira de identidade, se percebe que aquela impressão digital está meio que estranha, forjada, pode ser feito, tá? A possibilidade da identificação criminal. Interessante aqui é esse parágrafo único aqui, tá? Que fala do seguinte, ó, na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, o que é o artigo 3º, gente? Fala lá, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando, então, né, apresentar documento rasura, o documento apresentado for insuficiente. Inciso 3º, o indiciado portar documentos de identidade distintos com identificação conflitante entre si. E o 4º, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Por isso que eu deixei para falar agora, tá? Fala lá, ó. Identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente que decidirá de ofício ou mediante representação, tá? Diz aqui, ó, na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético, ou seja, DNA do cara, tá? Aí a gente discutiu já isso aqui, ó. Tá bom. Por exemplo, saliva, esperma, fio de cabelo, por aí vai. A questão é se o sujeito, né, vai colaborar ou não, se ele é obrigado ou não, tá? Bom, como eu já falei para vocês, grande parte da doutrina vai falar que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e não é, claro, né? Porém, outra parte vai falar que tem previsão legal, portanto, poderia ele sim ser obrigado, né, a colaborar em produzir essa prova, que eu acho que é muito difícil, mas a STF tem um posicionamento que é o seguinte: se você obter essa prova contra a vontade do sujeito, né, sem que ocorra violência ou grave ameaça, essa prova é produzida. Então, o sujeito está fumando cigarro lá na delegacia e joga a guimba fora. A autoridade policial pega a guimba e vai fazer o exame ali e verificar pela saliva quem é o cara. Ou um copo com água, o sujeito bebeu, pega o copo com água e aí tira as impressões digitais. Enfim, tem uma série de informações que pode ser pego, tá? Artigo 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfil genético, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Então, aqui, gente, vai obter o quê? Uma coleta de informações do cara aqui, né? Se isso frutificar, no caso concreto, né, vai ser criado, né, um banco de dados onde vai ter o perfil genético do cara lá. Isso facilita o quê? Na identificação criminal do sujeito. E aí a gente viu lá a possibilidade de voz, de face, de íris, enfim, tudo que a gente já viu lá anteriormente. Parágrafo 1º do artigo 5º fala: as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços
somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais, né, sobre direitos humanos, né? Então, tem que preservar essas informações aqui, tá? Parágrafo 2º, os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, galera. Isso aqui é sigiloso, não é qualquer um que pode ter acesso a isso aqui, não, tá? Respondendo civil, penalmente e administrativamente aquele que permitiu ou promover sua utilização para fins diversos previstos nessa lei. Tal como, por exemplo, divulgar, né, em alguma rede social, na mídia, enfim, por aí vai. O cara que fizer isso responde, né, por isso. E tem que responder mesmo, né, gente? Não tem dúvida. Então, vamos lá. Voltando aqui. Parágrafo 3º. As informações obtidas a partir, né, da coincidência de perfil genético deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito devidamente habilitado, tá? Se tiver alguma coincidência, o perito vai ter que perito especialista e habilitado para poder identificar isso aqui. Artigo 6º. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestado de antecedente ou em informações não destinadas ao juízo criminal, né, gente? Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Gente, olha só. Veja bem, o fato do sujeito ter sido identificado criminalmente não pode ser utilizado, né, como um fundamento, por exemplo, para requerer uma prisão preventiva do cara. Não tem nada a ver, tá ok? Não pode, tá? Isso aí é o que a lei está falando para a gente. No artigo 7º, no caso de não oferecimento da denúncia, ou rejeição ou absolvição é facultado ao indiciado ou réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito em julgado da sentença, requerer retirar a identificação fotográfica do inquérito do processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. Bom, foi absolvido? Ok? Beleza. Ele não quer que fique lá a sua foto lá na parte do inquérito, né? Lá dentro do processo, ou até no processo. Ele vai e apresenta a sua identificação civil correta e solicita ao juiz a retirada desse de lá. Isso vai ser desentranhado, tá? Artigo 7A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá nos casos de absolvição do acusado, no caso de condenação do acusado. Então, se o cara foi absolvido aqui, tem que retirar, né, o perfil do banco genético do cara aqui. Não tem por que deixar esse cara lá, não. No caso de condenação do acusado, mediante requerimento após transcorrido 20 anos de cumprimento da pena. Então, se o cara foi condenado a 7 anos de prisão, cumpriu 7 anos, vai ter que aguardar passar 20 anos para solicitar o retiramento disso aqui, retirar isso aqui, tá ok? Lá do banco. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, ok? A gente está no aguardo que isso aconteça, né, gente? Tá? Artigo... Deixa eu só voltar aqui, gente, para pegar esse... Estou no artigo 7A, 7C, 7A, né? Vamos voltar aqui. No 7B, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados, conforme o Poder Executivo. Artigo 7C. Fica autorizada a criação no Ministério da Justiça e Segurança Pública o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Tá? Está autorizado, mas ainda tem que ser regulamentado, porque isso aqui vai custar uma grana e a gente tem que saber até como que o Estado vai fazer para ter isso aqui. Tá? Então, vai ser responsabilidade de quem? Ministério da Justiça, tá? E Segurança Pública, tá? É o que a gente está aguardando aí. A formação e gestão do acesso ao banco de dados, ao banco multibiométrico de impressões digitais serão regulamentadas, né, na esfera federal, ok? Poder federal. Só trazer mais aqui para cima que aí a gente fica melhor. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos de impressões digitais e, quando possível, que a gente já estudou aqui,
íris, face, voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Tá com dificuldade de identificar o cara, vai ter todas essas informações aqui no banco de dados, né? Multibiométrico, e aí se identifica o sujeito rapidamente. Óbvio que isso ainda vai entrar em vigor, a gente está nesse aguardo aí, até porque é novinha essa determinação, foi o pacote anticrime que trouxe isso, né? É coisa do Sérgio Moro, e vamos ver se isso vai funcionar. Parágrafo 3º, o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será integrado, né, pelos registros biométricos e impressões digitais. Parágrafo 4º, poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face, voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Pô, fez a identificação criminal, fez a identificação civil do cara, não conseguiu, solicitou a identificação criminal do cara lá, um dedinho, né? E aí não está conseguindo por algum motivo qualquer, pode ser feita pela íris, pode ser feita pela face, pela voz. Lembra que aqui a questão da face, e aí eu chamo atenção principalmente no caso dos presos provisórios, que isso aqui é o reconhecimento de pessoas, a gente já falou do perigo que é e várias informações de pessoas que foram reconhecidas indevidamente e até condenadas, tá? E depois teve que se virar para conseguir resolver sua vida aí, tá? Parágrafo 5º, poderão integrar, né, o Banco de Dados Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registro constantes em quaisquer bancos de dados geridos pelos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das esferas federal, distrital, inclusive Tribunal Superior Eleitoral e Instituto de Identificação. Então, além daquelas informações que a gente viu lá, né, no banco multibiométrico, pode se obter informações hoje do cara lá no Superior Tribunal Eleitoral, tá? E no Tribunal Superior Eleitoral e nos institutos de identificação. O que está acontecendo aqui, gente? Está fechando o cerco, né? É isso que está acontecendo, ó. Fechando o cerco, que é se identificar o sujeito de tudo quanto é jeito. E tem que ser assim mesmo, né? Não tem como. Parágrafo 6º. No caso de banco de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será limitada às impressões digitais e informações necessárias para a identificação. Claro, né, gente? Tudo dentro de uma razoabilidade. Vai se usar o que for necessário. Então, respeitando aqui o que? A razoabilidade, tá? Parágrafo 7º. A integração e interoperação dos dados de registro multibiométrico constante de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo convênio da unidade. Então, vai haver um acordo entre aqui, né, entre os poderes e os órgãos competentes para isso. Ainda não temos. Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, né? Como a gente já vem falando aqui um bom tempo já. As informações obtidas a partir da coincidência de registro biométrico relacionados a crimes deverão ser consignados por perito oficial e é vedada a comercialização total ou parcial dos bancos de dados, né? Então, se alguém pegar suas informações e vender, né, essa pessoa vai responder lá pelo crime que for necessário, tá? A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal, o acesso nacional. Então, veja bem, isso aqui é uma outra questão interessante. Veja que ele está acesso, ele não está requerendo informações. Então, o acesso vai ser passado para o membro do NP ou para o delegado de polícia, tá? Uma senha pelo magistrado permitindo acesso dessas pessoas a esse banco. Então, essas pessoas terão acesso, ok? Então, veja que não vai ser, ele não vai receber informações do juiz, ele vai ter acesso, tá? Então, vai ter que ter um controle muito grande, né? Muito grande aqui, dessas pessoas aqui, tá? Ainda mais numa delegacia de polícia, que a gente sabe que é complicado. Então, essa é a Lei 12.037, de que nós já havíamos falando aqui, tá? Vou só voltar aqui para o normal. Essa é a Lei 12.037, que nós já estudamos ela anteriormente. Eu fiz uma leitura,
chamando a atenção novamente dos pontos que são mais complicados e necessitam da sua interpretação. Você tem todos os slides à sua disposição. Fique atento a essa lei, cuidado com o posicionamento que você vai ter, dependendo de onde, para onde se você está fazendo prova para a OAB, sempre o juiz de ofício não deve ter esse poder de agir de ofício, porque fere o sistema acusatório. Por outro lado, se você estiver fazendo prova para delegado, Ministério Público, magistratura, firme que sim, até porque a ideia é uma certa repressão e esse controle. E observe sempre a jurisprudência, como já coloquei várias lá nos slides, ok? Grande abraço, bons estudos. Logo a gente está retornando aí para ver outras informações. Abraços.